Olha, eu não estou conseguindo fixar o título e todo mundo já está careca de saber que o título é Trago Verdades. Então é isso. Espero o povo entrar. Aí quando alguém pergunta assim, do que se trata a live? Porque tem sempre um para perguntar, né? Aí vocês falam assim, Trago Verdades. É isso. Olá, pessoas lindas. Esperar o povo chegar. Boa noite, chefe. Chefe Fernando, né? Porque nem é o Marcelo que tá aí. Boa noite, Pátio e Kel. Vamos mais um minutinho. Normalmente eu começo a falar, daqui a pouco começa o povo chegar. Blu, 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 blu. Aí eu pego as coisas pela metade, né? Quem chegar. Então eu vou dar mais um minutinho aí pra esperar o povo chegar. Não, na verdade eu vou falar. Assim, eu vou falar uma coisa que não estava na pauta da live. Eu estava vendo o repórter agora há pouco. Boa noite, meu amor! Aí fiz assim, ó. Eu estava vendo um repórter e eu estava falando sobre um fórum contra a violência, né? Sobre violência com as mulheres. Gente, eu lembrei de uma história que na verdade aconteceu um trem esses dias aqui e eu falei, gente, eu vou contar essa história lá na live. Estava eu andando pela rua deserta sem população, mentira, isso aí é premeditando breque. Estava andando eu na rua e aí de repente aparece um cara assim na minha frente e eu olhei assim pra cara dele, né? E aí ele, oi, tudo bem? Eu sou uma pessoa cordial. Aí eu, oi, tudo bem? E aí ele ficou olhando assim, você não lembra de mim? Aí eu fiquei olhando pra cara dele, olhei, eu peguei, falei assim, desculpa, não sei, eu não lembro de você não. Aí ele pegou e ele falou quem ele era, né? Quando ele falou quem ele era, eu devo ter regalado um olho desse tamanho. E ele pegou e falou assim, não precisa ficar com medo não. Eu acho que ele percebeu, né? Boa noite, papu. Não precisa ficar com medo não, eu não sou mais aquela pessoa. Mal sabia ele que quando eu regalei os olhos não era de medo. Eu fiquei abismada, porque na minha frente tinha um velho assim, eu fiquei tentando procurar a pessoa que eu conhecia ali naquele cara, e eu não encontrava a pessoa, né? E ele falou assim pra mim, nossa, eu tô muito feliz de ter te encontrado agora, e eu queria muito me redimir com você, eu já fiquei meio assim. E aí ele falou assim, porque eu fui muito otário, muito idiota, você era uma pessoa, uma menina incrível, na época era uma menina, né? Você era uma menina incrível, uma pessoa assim incrível, eu não me dei conta. E aí ele falou assim, talvez nós tivéssemos casado hoje. Aí eu pensei, nunca, jamais em tempo algum eu estaria casada com você. Obviamente só pensei, não falei nada, mas quando ele falou isso, eu abri um olho mais espantada ainda, né? Que eu não me casaria jamais com ele. E aí eu falei, não, cara, segue aí teu caminho. Ele, não, você não precisa se preocupar. Eu só queria realmente me desculpar, porque eu acho que você foi uma das poucas mulheres que tomou a atitude que você tomou. Acho que ninguém teria feito, ainda mais na idade que você tinha. Aí eu acabei descobrindo que eu tinha uma inteligência emocional razoável já. Isso deve ter acontecido entre 21 e 23 anos, porque aos 24 anos eu tive uma relação séria, que eu terminei por conta do meu... para casar com outra pessoa. Então aí do meu ex-marido. Então aí eu entendo que aconteceu entre 21 anos e 23 anos. Agora eu vou contar a história. Eu namorei um cara relativamente bonito, por isso que eu fiquei muito espantada quando eu vi o cara. Um cara relativamente bonito. E ele era gentil, assim, me trazia bichinho. Na época era muita coisa de bichinho de pelúcia, né, gente? Aquelas coelhinhas de pelúcia. Ele me trazia bichinho de pelúcia, ele era super me agradava, assim. E ele era um pouco ciumento, mas ele nunca mostrou que era muito ciumento, era um pouco ciumento, né? Aí a gente chegou numa balada, acho que
nessas, tipo, Up and Down, Vitória, enfim. E aí teve um cara que me pegou pelo braço na balada. Um cara lá ostensivo. Quando ele viu o cara me pegando pelo braço, ele deu um empurrão no cara, deu uma confusão. Eu falei, vamos embora. Aí a gente estava no caminho, ele parou numa rua relativamente escura e ele começou a gritar comigo. Se o cara pegou você pelo braço, foi porque você deu mole pro cara? Não deu mole não, que não era deu mole que falava, era deu bola. Porque você deu bola pro cara, olha, resumo da ópera, o cara me deu uns 3 croques na minha cabeça e ele enfiou a mão na minha cara e eu pensei, meu Deus, esse cara tá insano, eu tô numa rua escura, o que eu vou fazer? Em tese, voluntariosa do jeito que eu era, eu iria gritar e agredir ele, né? Mas eu tive um lampejo assim de frieza, aí eu comecei a chorar. E eu falei para ele, pelo amor de Deus, me perdoa. Nossa, se eu fiz alguma coisa para te magoar, me perdoa, você é o amor da minha vida, eu não posso viver sem você. Eu comecei a falar umas coisas tipo assim, e ele, você tem que prestar mais atenção. Eu falei, então, mas eu não foi por querer, meu amor, por favor, me desculpa, você não fique magoado comigo, você pode até me bater, eu ainda falava desse jeito, você pode até me bater, mas você por favor, não me deixe, não me largue. E aí, ele foi se acalmando, aí ele ligou o carro para me levar de volta para casa, ele, mas vamos para outro lugar. Eu falei assim, olha, eu não posso ir para outro lugar, eu tenho que ir para minha casa, que eu tenho uma reunião com os meus irmãos amanhã. Quando eu falei os meus irmãos, porque naquela época só tinha um irmão meu desencarnado, os outros eram todos vivos, eram muitos irmãos, tá, gente? Acho que a ficha dele caiu e ele pensou, caralho, os irmãos dela. Aí ele falou, você vai contar isso para os seus irmãos? Eu falei, claro que não, você acha que eu vou deixar meus irmãos ficar se metendo na minha vida? Ele vai querer acabar com o meu namoro e eu te amo? Lógico que eu não vou contar para meus irmãos. Não tô louca? A gente vai esquecer essa história. Aí eu fui para minha casa, mas eu tenho uma reunião com os meus irmãos amanhã. Aí ele foi para minha casa, ele me deixou em casa. E obviamente eu não ia contar para meus irmãos iam trucidar esse homem. Mas eu tinha uns amigos pequenos, tipo do tamanho do meu filho, 1,90 m de altura. E aí eu falei para os meus amigos assim, ó, porque nessa época não tinha rede social, né, gente? Não tinha nada. Aí eu falei assim, a gente tinha os horários de encontro, de segunda, quarta e sexta, enfim. Falei, ó, ele vai chegar aqui tal dia, tal hora. Vocês fiquem na porta e fala para ele desaparecer da minha vida, que eu não quero ver esse desgraçado nem por foto. Quando eu cheguei na minha casa, eu tava com um misto de alívio, porque eu cheguei viva em casa inteira, né? E ódio, que eu queria matar ele, assim. E aí os meus amigos ficaram lá na porta de casa, o cara chegou, eu não posso entrar? Eu falei, não, aqui você não entra mais, você não procura mais a Margarete, você não encontra mais com a Margarete. Se você for ensurnar ela, você vai se ver com a gente, não, porque eu quero falar com ela, você não vai falar mais com ela. Não, porque ela é o amor da minha vida, se ela é o amor da tua vida, você não batesse nela, o problema é teu, você vai desaparecer daqui. No final das contas, ele acabou me abordando na rua, aí eu fui na delegacia, levei uma foto dele, eu nem sabia, só fui fazer um boletim. Eu falei, olha, se acontecer alguma coisa comigo, foi esse cara aqui, ó. Dei o nome dele, mostrei a foto, porque não tinha, né, essas coisas de celular. E aí eu nem sabia que tinha medida protetiva, já existia isso. Eu nem sabia, aí eles fizeram que ele não podia se aproximar de mim, até não sei quanto aí de distância. E aí foi isso. E depois eu nunca mais vi esse cara na minha vida e encontrei ele esses dias. Aí eu tô trazendo a história por causa da violência contra as mulheres. Para onde eu quis chegar com essa história? Eu acho que se tivesse mulheres que tivessem a mesma atitude que eu tive, eu me fiz de louca, porque senão o cara podia me matar, aí eu me fiz de louca, mas esse cara realmente ele nunca mais me viu nem por foto. Se as mulheres fossem mais firmes, eu era uma menina, eu tinha entre 21 e 23 anos. Se elas fossem mais firmes nesse sentido, eu acho que teria menos violência. O problema é que perdoa uma vez, perdoa duas. Às vezes tem umas histórias, tipo casamento, filho, que faz com que a pessoa faça isso mesmo. Mas às vezes isso é de namoro. A história que estava sendo contada era de uma menina de 16 anos namorando. Que o cara foi lá, pediu desculpa e ela voltou. Gente, por favor, né? Oriente bem as suas filhas e presta atenção, né, gente? Se o cara bateu em você uma vez e veio pedir desculpa, ele vai bater em você na segunda e vai bater a terceira. Enquanto você ficar dando permissão, isso vai acontecer. Bom, isso não estava na pauta da live, mas aqui está. Outra coisa que não estava na pauta da live, que eu também vou trazer, inclusive a Celinha tá aí, que ela entrou, ela mandou um vídeo para mim de uma mulher que parece que está fazendo muito sucesso na internet, que falando muito de coisa motivacional.
Só que as pessoas, quando falam coisas motivacionais, às vezes elas falam umas coisas que não têm sentido. E eu fico pensando assim, como é que essas pessoas ganham tanto notoriedade, né? Uma das frases que ela falou assim, que é sobre você não se preocupar com a opinião dos outros, sobre você... diz que a lagarta, quando disse que ia voar, todo mundo riu dela, menos a borboleta, porque você pode voar, você pode ser quem você quiser. Ok. Aí no momento do vídeo ela vira e fala assim, estamos todos no mesmo barco, mas não precisamos remar na mesma direção. Gente, isso contraria as leis da física, inclusive. Se você está no mesmo barco, eu remar para a direita, você remar para a esquerda, o barco não sai do lugar. Se 3 pessoas remar para a direita e uma remar para a esquerda, ele vai para a direita. Não tem como você estar no mesmo barco e remar numa direção diferente. Então não, nós não estamos no mesmo barco. Nós fazemos parte de um mesmo oceano, porém, nós estamos remando barcos diferentes. E essa é a única forma que você tem de ir para direções diferentes, remando em barcos diferentes. Para que essa história de que nós estamos no mesmo barco. O único barco que nós podemos dizer que estamos seria o barco da grande evolução, processo de evolução humana. Agora que já passou as notícias que eu dei de rolê por aí, eu lembro que eu queria falar da regra dos 5 segundos. Eu já tinha contado assim sobre a regra dos 5 segundos, mas eu vou acrescentar um fator nisso. Sabe aquela historinha que a comida cai no chão, se você comer antes dos 5 segundos ela não contamina? Ok. Acho que foi um grupo de jovens, fez uma experiência o seguinte. Eles pegaram um pacotinho de bolacha lá, clube social, sei lá. Pegaram uma e deixaram a outra cair no chão e pegou no mesmo momento que ela caiu, tipo, não deu nem 5 segundos. Aí eles levaram para fazer análise de bactérias, aquelas plaquetinhas, colocaram aqueles que tinham acabado de tirar do pacote e colocaram aquela que havia caído no chão. Colocou lá para fazer o teste, deixou lá o tempo necessário, aí adivinha? A que caiu no chão aparentava muito mais micro-organismos do que aquela que saiu do pacote. A que saiu do pacote aparentou alguns, porque você pega com a mão, né? A mão também contém micro-organismos. Mas a que caiu no chão tinha um monte. Então, da onde surgiu essa história das regras dos 5 segundos? É que, gente, 5 segundos é o tempo que o teu cérebro demora para entender que aquilo caiu no chão. Quando o teu cérebro entende que aquilo caiu no chão, ele não quer comer. Então, quando você pega muito rápido, ele não entendeu ainda que caiu no chão. E aí as pessoas levaram para essa história de que não contamina, de que não suja. Acontece que o teu cérebro, ele demora 5 segundos para entender absolutamente tudo. São os comandos. Para você desfazer um comando é 5 segundos. Para você refazer um comando é 5 segundos. São 5 segundos. Agora, quando você tem essa informação, aí o seu cérebro fica em alerta para essa informação. Então, por exemplo, quando alguma coisa cair no chão, você não vai demorar 5 segundos para entender. Se você lembrar do que eu falei agora, quando cair no chão, você já vai saber que aquilo contaminou. Às vezes, o cérebro está no modo alerta. Então, sabe aquela coisa quando a pessoa fala, você responde muito rápido? É um cérebro em alerta. Às vezes ele é em alerta para um formato de inteligência, às vezes ele é em alerta para uma forma reativo. Ele está no modo reativo de bater de frente, né? Mas normalmente ele vai demorar 5 segundos para processar uma informação. Ok? Uma outra coisa. Tô dizendo que meu vídeo está cortando. Alguém pode dizer? Bom, alguém fala se meu vídeo está cortando aí. Aqui tá ok, não tá? Aqui tá tudo ok, o JP tá falando. Pode ser a sua internet, chefe. Se alguém falar aí que meu vídeo está cortando, então é isso. Outro rolê de informação. As pessoas falam muito do meu cabelo. E aí eu sou uma pessoa que eu escovo meu cabelo 100 vezes, todos os dias. Agora eu quero trazer uma coisa incrível assim. Lá na época dos celtas, das mulheres celtas, não existia nenhum tipo de tecnologia, né, para você deixar o seu cabelo bonito. Mas o que elas faziam? Elas escovavam muito o cabelo.
Escovavam porque tinha que trançar, escovavam porque tinha que arrumar. Só que quando você escova o seu cabelo, você tira a oleosidade da raiz e traz para as pontas, o que acabava trazendo brilho para esse cabelo. Então elas entenderam que quando escovava o cabelo brilhava mais. Ela só não sabia que era por conta de tirar a oleosidade da raiz e levar para as pontas. E que isso também estimulava crescimento dos cabelos. Aí, com o tempo foi passando, já na Idade Média foi descoberto casualmente também, as mulheres usavam óleos assim, essenciais assim, no corpo, e quando ela passou esse óleo, ela passou a mão na cabeça e descobriu que aquilo deixava brilho no cabelo. Então elas também passaram a usar óleos no cabelo para deixar o cabelo brilhante. A indústria da cosmetologia não existia. Na verdade, a gente fala que foi mais ou menos sem querer, mas alguém estava ali incentivando, né, para que a descoberta fosse feita. Então é mais um rolezinho aí só de curiosidades que a gente está fazendo. Agora eu vou para uma outra pauta. Na sexta-feira, eu falei que ia falar sobre espiritualidade e política, né? Sexta-feira eu fui assistir uma peça, eu e a minha amiga Tayane. A peça é do André Garoli, um diretor incrível, por sinal. A peça chama Travessia Brasil e é a caminho da Pedreira, que era uma cidade chamada Pedreira das Almas. O que tem de curioso nessa peça? Essa peça foi escrita por Jorge Andrade há mais de 100 anos, ou aproximadamente 100 anos. Quando a peça estava se desenrolando ali, claramente eram lulistas e bolsonaristas no palco. Aí eu falei que essa é uma pauta curta, né, espiritualidade política. Eu falei, nem posso fazer disso uma pauta curta, porque se 100 anos depois o ser humano está aqui repetindo um comportamento, porque o cara escreveu uma peça e toda aquela repetição de comportamento estava acontecendo, e é uma coisa comum no ser humano, repetir esse padrão constantemente, essa roda de samsara. Agora, sabe o que é mais curioso? Eu e a minha amiga bocejava o tempo todo, ela falou o que estava acontecendo ali. Um acesso ao inconsciente coletivo. Você acessa esse ponto do nosso país em que a coisa está tão densa, a coisa está tão pesada, que você vai numa peça de teatro que está tratando desse assunto e você passa a fazer doação de ectoplasma. Então, na minha pauta, era só para dizer dar uma informação, e agora eu vou esticar. Primeiro, é lamentável que existem médiuns tendenciosos dizendo que recebe avisos da espiritualidade sobre este ou sobre aquele candidato. Isto é uma grandíssima mentira. Eu vou repetir aqui 100 vezes para vocês, até vocês entenderem. Tá? A Via Láctea é representada por um fio do nosso cabelo. Agora você tenta imaginar o tamanho do universo e tenta imaginar se forças tão poderosas iam estar aqui preocupadas em dar palpites políticos no nosso país, ou na Rússia, ou na Ucrânia, ou na puta que pariu toda. Ainda, em um desses cenários, uma das mulheres disse que recebeu em meditação de Maria Madalena uma mensagem para ela alertar as pessoas contra o Bolsonaro. Gente, pelo amor de Deus, você acha mesmo que Maria Madalena vai simplesmente vir aqui e falar, olha, alertem as pessoas contra aquele ser humano. A espiritualidade entende você quanto centelha em evolução. Assim, do mesmo forma que como ela não julga o assassino, não julga o estuprador, ela não julga nenhum dos outros políticos que já passaram pelo nosso cenário, e não foram poucos, foram muitos, ela também não vai julgar nem o Lula e nem o Bolsonaro. Eles são isentos disso, porque eles sabem que nós somos centelhas a caminho da evolução, e é lamentável esse discurso dos médiuns. Se vocês escutarem de qualquer pessoa, eu escutei, ela pode ter escutado de um espírito de baixo escalão, então. Nenhum espírito de hierarquia jamais vai falar uma atrocidade desse nível para uma pessoa.
Não existe isso. Eu lamentei muito essa pessoa usar o nome de Maria Madalena, fazer um vídeo ainda, linkando a imagem dela à imagem política. Ao meu ver, ela merecia perder todos os dons dela, se é que ela realmente tem algum. E eu deixo aqui o meu decreto, para que ela perca mesmo, para ver se ela tem um pouco de discernimento. Agora, quando você fala assim para mim, você é burra porque você vota no Bolsonaro. Ou eu falo para você que você é burro porque você votar no Lula. Bom, quando você me chama de burro, burro é você, não eu. Burro é você que acha que eu tenho que estar linkada ao seu único padrão de ideia. Ideal. Está linkada aos seus ideais. A gente tem que diferenciar ideal de propósito. Por exemplo, qual é o propósito? Ver o país num patamar melhor. Se no seu propósito, o seu ideal de governo é de ok. Se no meu propósito, o ideal de governo é outro, ok. Se o nosso propósito é fazer com que o país cresça, nós estamos indo para o mesmo caminho com ideais diferentes. Agora, algumas pessoas não têm esses ideais, elas simplesmente querem se favorecer de alguma forma, ou de um ou de outro, por meios escusos da política. Mas a grande maioria, quando a gente vai falar do povo, a gente está falando de pessoas que estão lutando por um país melhor. E nem sempre o seu ideal vai se alinhar ao meu. E isso não é burrice, porque se nós temos 50 milhões de pessoas burras de um lado ou 50 milhões de pessoas burras do outro, não tem doutores, médicos, pessoas formadas em ciências políticas, sociólogos, de nenhum dos dois lados? Parem de ser tolos, gente. Parar de chamar as pessoas de burra porque elas têm uma escolha de ideal diferente. Ideal, gente, vem de ideia. Ideia só pode ser uma. Aí eu vou repetir aqui o que eu falei no meu primeiro workshop. Nós somos um conjunto de ideias flutuantes, espalhadas em nossos muitos eus. Você é 1 milhão de possibilidades. Você não pode ser tolo de querer me agarrar pelo pescoço e falar que eu só sou inteligente se eu seguir o seu ideal, porque o seu ideal é o que vale. Senão o mundo nem cresceria. Agora, o propósito, se o propósito é o mesmo, crescimento e expansão, e no meio do caminho desse propósito a gente pode sim cometer alguns equívocos, ok. Agora, você virar a cara para seus amigos, você colocar-se diferente, simplesmente porque o meu ideal é diferente do teu, você é burro. Burro ao quadrado, você é tolo, você é ignorante, você perpetua a inconsciência. Você está perpetuando ainda a tolice humana e esses 100 anos escrito atrás, contando a mesma história que está acontecendo agora. Não há evolução numa humanidade que acha que o mundo está preso a uma única ideia. Porque se uma única pessoa é 1 milhão de possibilidades, você imagine 8 bilhões de pessoas, quantos bilhões de possibilidades existem? Está na hora de vocês começarem a pensar melhor, a racionalizar para fazer uma diferença entre propósito e ideal. E para de achar que o seu ideal é o melhor e o seu ideal é o único. Sabe por quê? As coisas mudam de lugar o tempo todo quando se trata de ideais. O Felipe Neto tem vídeos dele falando que o Lula é ladrão, que o PT não presta, que se você votasse no PT você era burro. E hoje o Felipe Neto está ali apoiando o PT. Por quê? O ideal dele mudou de lugar. Ele não se afinou com o ideal do presidente que é agora. Então mudou de lugar o ideal dele. Ideais mudam, porque você muda. E você pode olhar para a vida com uma outra visão. E se tem alguém equivocado que vai votar no Bolsonaro, deixa essa pessoa. E se você está equivocado porque você vai votar no Lula, que deixa essa pessoa também. Foque no propósito. Porque eu garanto para você que se 50 milhões de pessoas votar no Bolsonaro e ele começar a fazer asneira no governo, todos os bolsonaristas vão querer tirar ele de lá. E se o Lula for para o governo e começar a fazer um monte de besteira, todos os lulistas também vão querer tirar ele de lá. Porque no final das contas, a grande maioria quer a mesma coisa. Crescimento para o nosso país.
eu falei que eu ia dar um pequenininho spoiler sobre o meu novo livro. E eu vou ler um pedacinho do capítulo para vocês. O capítulo vai se chamar Astrologia. Vamos lá. O processo astrológico se deu no momento em que se percebeu a influência dos planetas uns sobre os outros. Enquanto identificados somente como corpos celestes individuais, não se podia ter noção da atuação dos planetas sobre o indivíduo que nele habitava. Enquanto acreditava-se que cada planeta agia por si só, que não havia uma interação entre eles, as descobertas sobre o funcionamento do cosmos era confusa e limitada, o que levava os astrônomos a uma série de questionamentos sobre acontecimentos inteligíveis. Estudava-se o comportamento individual de cada corpo celeste, acreditando que cada orbe agia por si mesmo, embora esse agir parecia não ter o menor sentido. O conhecimento, por fim, se deu através de Maria Madalena, que em sua jornada sobre astronomia e a partir de estudos feitos com muita profundidade e de uma intensa observação exaustiva, percebeu como o comportamento de um determinado orbe, que se estivesse próximo a outro, fazia com que ambos se comportassem de forma similar e influenciado por acontecimentos, ora de um, ora de outro. Pela vastidão do universo e para que esse estudo tivesse mais eficiência e eficácia, passaram então a dividir o universo por sistemas solares que na verdade eram chamados a priori de sistemas estelares, pois contavam com a estrela a qual os planetas giravam em torno. Só então essas estrelas passaram a serem chamadas de Sol, para se diferenciarem das estrelas pseudos comuns. Foi nesse momento, a partir dessa descoberta devidamente comprovada, que criaram também a Confederação Intergaláctica, que era formada pelos melhores astrônomos e estudiosos de corpos celestes também inferiores, como, por exemplo, as bactérias ou qualquer outra forma de vida existente. Havia também outros profissionais ligados à administração e logística. Enfim, um grandioso processo a fim de dividir o cosmos por sistemas solares para que melhor fossem estudados. Após as divisões feitas, as equipes devidamente separadas para estudar cada sistema passaram a estudar o comportamento dos habitantes desses orbes a partir do Sol e dos planetas que circundavam seu sistema. Neste momento também ficou subentendido que esse estudo teria que ter o seu próprio nome, e esse nome foi astrologia. Astronomia significa o estudo da autonomia dos astros, ou seja, seu comportamento individual. Astrologia significa estudo dos astros, ou seja, seu comportamento em conjunto. Isso traz algo curioso ao dizer que Sigmund Freud abriu uma janela para o comportamento humano, Carl Gustav Jung escancarou as portas. Enquanto um acreditava que o indivíduo agia por si só e sem nenhuma interferência externa, o outro defendia a ideia de um inconsciente coletivo como influência no comportamento humano. Não por acaso, Carl Gustav Jung é contraparte masculina de Miriam de Magdala. E aqui eu encerro parte deste capítulo chamado Astrologia. Como eu falei na velocidade 2, eu já posso ir para os comentários. E eu nem lembro se eu tinha outra pauta. É para vocês quererem o livro mesmo, é para instigar vocês. Esse livro vai ser um livro de muita informação, densa inclusive. Informações que vocês não têm aqui em livro nenhum aqui na Terra, nem no de Urântia. Que olha que o livro de Urântia é uma bíblia e tanto, hein? Mas o livro de Urântia é muito complicado, é muito complexo. Esse livro ele traz, eu vou trazer para vocês de uma forma muito mastigada. A gente tem várias boas noites. Gustavo falou, cadê meu boa noite? Eu dei. Sim, eu sei. A Celinha falou, saiu do cérebro dos famintos. Dylan falou que pra ele não dá nem 2 segundos. Não sei o quê.
Dos 5 segundos do chão. Sim, entendi. E aí o Fê falou da internet, aí todo mundo falou que tava ok a internet. O Júlio SP falou saudades de te assistir, hoje deu tempo. Que bom. A Celinha falou foi algo rápido quando eu estava longe do Wi-Fi, não sei o que isso é. Foi ela que mandou o vídeo pra mim, não sei se tem alguma ligação. Quando você falou que você ia ler o pedaço do livro, a Carol falou, meu Deus, meu coração. E a MCRB, quem é a MCRB? Maria Cláudia. Maria Clara? Maria Clara. Para de mudar esse user, pô. Para de mudar o user, Maria Cláudia. Ela falou assim, fala sobre o eclipse de hoje pelo prisma da espiritualidade. Olha, gente, para não empobrecer esse cenário, tem um texto da Fernanda Zanin, no Instituto Arcano, falando sobre esse eclipse de hoje, assim, um texto divinamente maravilhoso, que eu convido vocês lá na página do Instituto Arcano a lerem esse livro, né? E o Sol ingressou em Escorpião, Escorpião é regido por Marte, Marte é o planeta da guerra, temos eleição no domingo, o mundo já está polarizado, é por isso que eu trouxe isso aqui, até nesse sentido, porque eu acho que essa polarização não nos favorece de forma nenhuma, assim, não favorece a gente quanto família, quanto indivíduo, quanto ser humano, e tem que ficar ligeiro. Carol Queridos, depois que você terminou, já falou perfeita, a Ju falou já quero esse livro, a Mari falou bom demais, a Dani puta que pariu que tudo, Carol falou que já quero 2 cópias, Meu Deus. uma pra grifar e outra pra guardar com chave de ouro. Aí tá a Mariane falou, eu quero muito ler esse livro todo, a Carol falou que te ama. A Quarentena Arte falou, já lançou o seu livro? Não, eu tô escrevendo. Eu tô dando spoiler, pequenos spoilers aqui dos capítulos. Eu vou começar a dar pequenos spoilers assim, dos capítulos nas lives, só pra vocês terem uma ideia de densidade dele. A Ateliê Gourmet Lisbe mandou coraçãozinho, a Celinha perguntou quando será o lançamento, você acabou de responder, o Wilson falou que era autografado, a Cristiane.per falou, esse livro pode ser adquirido impresso ou será e-book? Olha, até onde eu sei, acho que a gente vai fazer impresso, mas até lá tantos morrem, tantos nascem. Mas é que sendo texto, dá para transformar nos dois. Então, o JP tá falando, eu acredito. Você sabe que as pessoas demoram muito para escrever livros, né? Anos. E eu pretendo terminar, eu comecei meu livro esse ano e eu pretendo terminar o ano que vem, porque eu sou dessas. Inclusive, lançar nos Talvez no máximo em 2024. Nos Amazon da vida é mais fácil que o... Que pensa? Agora eu tenho um livro que é psicometrado que já tá para sair, chama Ecos de um Passado, que é o livro onde eu desdobro para 1837. Eu conto uma história que se passa lá, com muitos personagens que já estão aqui, inclusive aqui no nosso meio, personagens centrais do livro, e que eu acho que eu vou ler na próxima live um episódio desse livro, de um dos personagens, que é a Rebeca, que é um dos personagens mais fortes do livro, que só o personagem dela já dava um outro livro. Porra. A Carol falou, a Maria Clara sempre confundindo o JP, lógico que ela escreveu Maria Cláudia, né? Ela deu risada. A Tassiana.Harui falou gratidão, Margot. Fernando falou que quer o dele com dedicatória. Pra todo mundo. A Sabrininha falou, eu amei essa ideia de spoilers do livro, já tô ansiosa pra ler. A Júlia falou, tão esperado 1.0. O Júlio falou, polarização nunca nos leva a algum lugar. Quando criamos a consciência que todos juntos somos uma força mágica muito maior que todo esse separatismo que vem sendo pregados. Inclusive nesse vídeo essa mulher cria essa ideia de separatividade, porque ela fala assim, eu quero pessoas que me elevem, eu quero pessoas que elevem minha energia. Poxa vida, se eu preciso de pessoas para elevar minha energia está muito ruim, cara. Eu não consigo fazer isso sozinha. Eu acho que eu quero ser forte o bastante para influenciar positivamente as pessoas. Quando eu fico falando que eu quero pessoas para elevar minha energia, que eu sou um sanguessuga, um vampiro, que na minha opinião, se eu tô atrás de você porque você me eleva,
Pô, eu sou aquele tipo de pessoa que não suporta o pior do outro. Eu não quero essa pessoa do meu lado. Eu quero pessoas do meu lado que suportem meu pior. Porque ele existe, e o seu também existe, o seu pior também existe. E às vezes você está do lado de uma pessoa com uma vibe muito boa, mas que está passando por um momento muito difícil. E naquele momento difícil dela, ela não está bem o bastante. E você está julgando ela por aquele momento. Você é um tolo, se você acredita. Celinha, eu agradeço você ter mandado esse vídeo para mim, não a título de me ensinar alguma coisa, quer dizer, tá ensinando, né? Mas pra gente ver o quanto de besteira as pessoas falam na internet. Ah, gente, corta esse vídeo e compartilha essa parte, porque ninguém suporta esse povinho que acha que é a melhor planta do... Porque você reduz muito uma pessoa quando você fala que você quer somente pessoas boas do seu lado. Se você é tão boa assim, resgata aquela pessoa, traz ela para esse nível tão bom que você acha que você é, ou que você merece estar. Eu acho esse discurso tão descabido e tão dislexo. Caroline Piai perguntou, era nessa live que ia falar sobre os elfos? Verdade. Caroline Piai, eu te amo por um momento. Ou talvez eu te ame para sempre. Vamos lá. Gente, eu fiquei em choque quando eu comecei a assistir Anéis de Poder. Eu já falei que os caras estão contando as histórias, as nossas histórias, escondidinha no meio das séries, né, gente? Uma que a comunidade élfica desaparece da Terra, que aparentemente é o que vai acontecer nessa série. Agora, sabe de uma coisa incrível que eu fiquei pensando? Eu não sei se, porque como a série foi interrompida para ter uma segunda temporada, eu não sei se o autor vai chegar neste lugar. Mas poucas pessoas sabem que o reino mineral, eu já falei em live, ele é a memória da Terra. Mas os diamantes é a memória do cosmo. Tanto que os elfos chamavam os diamantes de contato estelares. Porque era através dos diamantes que eles recebiam as mensagens que vinham. Com o tempo, tanto que o diamante, quando você vai lapidando, ele possui as 7 cores, né? As 7 cores dos chakras, as 7 cores do arco-íris, está presente dentro de um diamante. Ele era a comunicação. E lá na série ele fala, né, que se eles não tiverem o veio de diamante, eles vão desaparecer. E o que aconteceu? Uma das coisas que começou a fazer com que isso acontecesse, justamente quando as pessoas descobriram o poder do diamante, porque a força que ele tem, como pedra mesmo, você tem que bater assim para lapidar um diamante, tem uma força extraordinária. E a beleza dele, né? Sem nem entender para que servia um diamante, o que era um diamante, começaram a usar ele como fonte de poder. Isso foi enfraquecendo os elfos. Os elfos eram seres que lidavam com os 4 elementos, dominavam os 4 elementos, água, terra, fogo e ar. Eles eram de uma sabedoria ímpar aqui na Terra, e eles veio a título de orientar realmente os seres humanos. Quando você começa a assistir a série e você vai vendo o quanto a densidade de um planeta pode influenciar, um dos elfos, uma guerreira élfica ali, ela é influenciada pela escuridão humana, né? Que ela está combatendo uma escuridão e um dos elfos que foi arrebatado por essa escuridão fala para ela, eu estou vendo que você também foi arrebatada, porque o desejo de vingança dela é tão grande, tão forte, que ele entende que aquela escuridão também tomou conta dela. Então até um elfo, dentro do seu estado de pureza, dentro de uma densidade escura, quando coloca o seu coração no propósito equivocado, ele também pode ser dominado por essa escuridão. A comunidade élfica realmente desapareceu da Terra e ela veio retornando dessa vez numa condição mais humana. Existe um estereótipo do rosto das pessoas que fizeram parte desta comunidade. Não tem como eu mostrar aqui para vocês o estereótipo, algumas pessoas aqui já sabem porque eu já mostrei esse estereótipo. Eles vêm tanto com questionamentos e às vezes sem entender direito onde eles estão, porque eles não podem saber que era da comunidade élfica, ao mesmo tempo eles estão aqui na Terra. E aí eles ficam com certos questionamentos, meio que um vazio, até o momento em que eles conseguirem se comunicar com essa comunidade élfica que já não existe mais aqui na Terra. A comunidade élfica era a primeira
a guardiã dos símbolos sagrados, que depois passou a ser Azrael, a guardiã dos símbolos sagrados, o elemental ar, que os elfos consideravam o elemental mais poderoso, inclusive, porque o ar fomentava fogo, o ar fomentava água, o ar fazia os ciclones com a terra, então eles entendiam que o ar não era... Todos os elementais são muito poderosos, né? O fogo vem a forja, né? A água ela é necessária, o nosso planeta é 76% de água, nós também somos, mas nenhum interage tanto com todos os elementos, porque quando você mistura água e fogo, por exemplo, alguém ali desaparece, né? Quando você mistura terra e água também, fica uma coisa meio lama, meio escorregadio. Quando o ar interage com todos eles, ele consegue interagir sem ferir aquele elemento, sem mudar aquele elemento de lugar. Então ele é considerado o elemental mais poderoso e passou a ser o guardião dos símbolos sagrados, que até então eram os elfos que tomavam conta. Eu sugiro que vocês assistam a série, porque inclusive os hobbits é um povo que existiu, encontraram crânios dos hobbits aqui já na arqueologia, e os anões também tinham aquela conotação que hoje os anões existem, mas vocês veem ele de uma forma às vezes até preconceituosa. As pessoas têm preconceito, assim, as pessoas são preconceituosas, olham para os anões de uma forma estranha, mas naquela época os anões eles tinham uma força com a terra mesmo, o elemento terra. Eles tinham um domínio sobre o elemento terra, que lamentavelmente na história da humanidade essa magia toda, né, foi se perdendo. Lembrando que magia quer dizer mago, sabedoria. Ou seja, essa sabedoria foi se perdendo no meio de ganância e poder. Sempre é a ganância e o poder que vai fazendo com que a humanidade se perca de si mesma e perca as grandes histórias da qual ela fez parte. Assistam a série e se quiserem me trazer perguntas, me tragam. O Júlio falou, juntos mesmo pensando diferente é muito melhor que separados pensando igual. A Paty _R Silva falou, você é top. O Júlio falou, vote Margot, amamos você. Love you todos. O Lapa News oficial falou, mas e o Mitril? A pedra que vai salvar eles. Mitril, mas é o diamante. O Mitril seria ele bruto, né? Lapidado ele vira diamante. Mitril era o nome. Que o nome você pode ver que nem é o nome terreno. O Hugo Pires mandou vários coraçõezinhos e não temos mais perguntas. Acabou a live! 43 minutos. Ah, tá bom, 43 minutos, né, gente? Assistam lá Anéis do Poder e me tragam as suas considerações. Porque eu só contei um pedacinho assim, de uma parte da história que ninguém sabe e que eu achei muito interessante como o autor, não sei se ele sabe também, né? Porque eles são inspirados, às vezes eles nem sabem a que eles são inspirados. Assistam lá porque a história é bem legal. Se você levar por parte da história que foi uma coisa que realmente, tudo que ele está contando ali na série que acontece com os elfos ali, realmente aconteceu. Tem uma parte em que os elfos são escravizados. Os elfos foram escravizados aqui também. O que foi que você tá rindo? A Carol tá devendo porque ela falou assim, em maiúscula, amor da minha vida, te amo, maravilhosa. A Carol tá devendo. Tá devendo? Você tá em dívida, Carol. Que? Gente, terminamos. Mil beijos. Você. A Ju chamou você de riquíssima. Amém 3 vezes. A Paty falou que parece que passou 20 minutos, passa rápido. A Carol mandou um gato agora. Tá devendo. Carol, você tá me devendo. Amanhã vamos almoçar com a Carol.